Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Mediar. Eu espero de coração que vocês estejam bem. E hoje, antes de nós iniciarmos o nosso programa, eu tenho um recado muito importante para vocês. Vocês estão sabendo que nos dias 15, 16 e 17 de setembro,
haverá o Congresso Espírita de Jataí. Exatamente, pessoal. Cujo tema é Amai-vos uns aos outros. Olha que tema interessante. Deixa eu até, inclusive, pegar aqui o folder, já que nós estamos falando sobre isso, para fazer uma divulgação mais detalhada para vocês. O que acontece, meus queridos? Nesses dias, haverá, então, o Congresso Espírita de Jataí, contando com a participação ilustre dos seguintes convidados. Geraldo Campetti, com a palavra Amor, Luz que não se acaba. Um tal de João Victor, que vos fala. O tema da nossa palestra será Sem Amor, Eu Nada Seria. A Ivana Raiski, sobrenome chique, cujo tema da palestra é Amor, a maior expressão de caridade. Gisele Leal, que terá o tema Jesus Disse-lhe. Victor Hugo, o menino, mineiro, né? Cuja palestra dele, o tema será Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E teremos aí participação musical do Grupo Luz, entre outras atividades, como também atividades exclusivas para o grupo de jovens ao sábado e também da infância. Lembrando que os jovens também poderão participar do evento na sexta, no sábado pela manhã e no domingo. Mas no sábado à tarde, pensando justamente no contato e numa linguagem mais jovem, iremos desenvolver um programa aí específico para eles. Mas não os impede, e lógico, serão muito bem recebidos na sexta-feira à noite, no sábado de manhã e no domingo. Só esse momentozinho à tarde que será exclusivo para eles. Será no Centro de Cultura e Eventos. As inscrições já estão abertas no site ou fisicamente aqui no Centro Espírita Allan Kardec, na livraria. É possível fazer a sua inscrição também. E quem quer fazer online, basta acessar aí www.sintonianobem.com.br/congresso. De novo, www.sintonianobem.com.br/congresso. E aí, com isso, você consegue fazer a sua inscrição e nos veremos lá. Será muito bom nós sentarmos e refletirmos sobre amor, que é um tema muito importante, que é um tema muito necessário, né? É difícil parar para pensar como difícil é, né, uma pessoa viver sem amor. Então, o tema deste congresso será justamente voltado nesse sentido. Será um congresso que, sem sombra de dúvidas, irá nos trazer inúmeras contribuições. Então, vamos aí nos organizar para estarmos lá presentes e aprendermos cada vez mais com a nossa doutrina. Bom, divulgação feita, vamos para o programa de hoje. O programa de hoje está bastante interessante. Por quê? Hoje nós iremos falar, continuando sobre os espíritos felizes, sobre espíritos felizes que morreram jovem. Então, o tema de hoje é: o que espíritos que desencarnaram jovem têm a nos dizer? Porque muitas das vezes o comentário que se tem é: nossa, ele morreu tão jovem, coitado, que pena, que desperdício de vida e etc. O que esses espíritos que foram jovens, né, foram no sentido de partiram para o outro lado, foram jovens, têm a nos dizer? Que ensinamento eles têm a nos dizer? Bom, para tanto, convido vocês para que façamos uma oração, para que a espiritualidade amiga, então, neste momento de estudo nos intua, nos guie, nos ilumine nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, para que possamos, então, transmitir a verdade, para que possamos, através dessa verdade, utilizá-la como meio para alcançarmos a sabedoria e cada vez mais próximo de Deus, nosso Pai Criador. Agradecemos pela oportunidade de estudo, pela nossa saúde e por todas as bênçãos que o Senhor tem nos feito. Abençoe mais um programa e que assim seja. Iniciamos então? Bom, hoje nós então vamos separar aqui duas comunicações muito interessantes, justamente voltadas para a questão de um desencarne jovem. E aí, uma questão interessante é a seguinte: nós vamos começar por essa daqui, cujo nome aqui na última encarnação dele foi Victor
LeBouffly, que era um moço prático do Porto que faleceu aos 20 anos. Olha a descrição aqui que se coloca sobre a sua vida. Ele morava com a sua mãe, que era uma mercadora, a quem prodigalizava os mais ternos e afetuosos cuidados, sustentando-a com o produto do seu rude trabalho. Nunca o viram frequentar tabernas, nem entregar-se aos tão frequentes excessos da sua profissão, por não querer desviar a menor partícula de salário do fim piedoso de que lhe destinava. Todo o seu lazer consagrava a sua mãe todo o seu lazer consagrava-o à sua mãe para poupar-lhe a fadiga. Afetado de há muito tempo por uma enfermidade, da qual sabia havia de morrer, ocultava-lhe os ferimentos para não inquietar e para que ela não quisesse privá-lo da sua parte de labor. Na idade das paixões, eram preciosos a esse moço uma grande gabedade de qualidades morais e poderosa força de vontade para resistir às perniciosas tentações do meio em que vivia. De sincera piedade, a sua morte foi edificante. Na véspera da sua morte, exigiu da sua mãe que fosse repousar, dizendo-lhe ter também ele necessidade de dormir. Ela teve a esse tempo uma visão. Disse, em grande escuridão, quando viu um ponto luminoso que crescia pouco a pouco, até que o quarto ficou iluminado por brilhante claridade, da qual se destacava radiante a figura do filho, elevando-se ao espaço infinito. Compreendeu que o seu fim estava próximo. E, com efeito, no dia seguinte, aquela alma bem formada havia deixado a terra, murmurando uma prece. Uma família espírita, conhecedora da sua bela conduta, interessou-se por sua mãe, que ficara sozinha. Teve a ideia de invocar pouco tempo após a morte, e ele se manifestou espontaneamente, dando a seguinte comunicação. Então, a comunicação do Victor foi: desejar saber como estou agora. Feliz, felicíssimo. Devem ser levados em conta os sofrimentos e angústias, que são a origem das bênçãos e da felicidade de além do túmulo. Ah, felicidade! Ah, não compreendeis o que significa essa palavra. As aventuras terrenas quão longe estão das que experimentamos ao regressar para Jesus, com a consciência pura, com a confiança do servo cumpridor do seu dever, que espera cheio de alegria a aprovação daquele que é tudo. Ah, meus amigos, a vida é penosa e difícil, quando se não tem em vista o seu fim. Mas eu vos digo, em verdade, que quando vierdes para junto de nós, se seguistes a lei de Deus, sereis recompensados além. Mas, muito além dos sofrimentos e dos méritos que porventura julgardes ter adquirido para outra vida. Sedes bons e caritativos. Dessa caridade, tão desconhecida entre os homens e que se chama benevolência. Socorrei os vossos semelhantes, fazendo por outrem mais que por vós mesmos, uma vez que ignorais a miséria íntima de cada um e conheceis a vossa. Socorrei minha mãe, pobre mãe, único pesar que me vem da terra. Ela deve passar por outras provas e preciso é que chegue ao céu. Adeus, vou vê-la, Victor. Então, olha para vocês verem a profundidade disso, né? Aí, o médium que que recebeu esse relato, coloca aqui um comentário. Nem sempre os sofrimentos amargados na terra constituem uma expiação. Os espíritos que cumprem a vontade do Senhor baixam a terra como este. São felizes em provar males que para os outros seriam uma expiação. O sono os revigora perante o Todo-Poderoso, dando-lhes a força de tudo suportarem para a maior glória. A missão deste espírito em sua última existência não era de aparato, mas por mais obscura que fosse, nem por isso tinha menos mérito, visto como não podia ser estimulado pelo orgulho. Ele tinha, antes de tudo, um dever de gratidão a cumprir com aquela que foi sua mãe. Depois, deveria demonstrar que nos piores ambientes podem encontrar-se almas puras, de nobres e elevados sentimentos, capazes de resistir a todas as tentações.
Isso é uma prova de que as qualidades morais têm causas anteriores. E tal um exemplo não teria sido estéril. Olha a questão. Que interessante essa questão do Victor, né? Então vamos lá. Bom, o Victor então foi um espírito que desencarnou aqui jovem. De acordo com a comunicação, ele desencarnou com 20 anos. E ele veio com uma doença. E o relato é de que, no pós-morte dele, ele se encontra em um ambiente feliz. Aqui foi a última essa encarnação foi a última encarnação dele aqui na Terra. E quais são os relatos que foram colocados aqui? Primeiro, a doença que ele tinha não era uma expiação, muito pelo contrário, mas servia a ele como uma prova. Foi uma missão que ele pediu, vir com essa condição para mostrar aos outros que, nossa, se eu sofresse tal coisa ia ser difícil, hein? Nossa, meu Deus, isso aí ia ser uma expiação para mim, ia ser uma pagação. Ele veio com a missão para mostrar para os outros como seguir, como deveria ser seguido. Estou com uma enfermidade, como agir? Ele veio com essa missão. Outra coisa também que ele comenta. Ele veio para resgatar uma questão que ele tinha de gratidão com a sua mãe. Ele tinha um dever de ter essa gratidão. E de, também, e foi a finalização, ele trabalhava no porto. Então, o que acontecia? Ele trabalhava em um ambiente onde se tinham de todos os vícios, né? Num porto ali onde desembarcavam mercadorias, etc. E o que foi a missão dele? Mostrar que nos piores ambientes que a gente vê, ele fala assim, olha, o ambiente influencia demais. A missão dele foi, não. Diz sobre nós, sobre o indivíduo, aquele que tem forças morais, aquele que tem convicção, aquele que sabe o que quer claramente, independentemente do ambiente onde ele esteja, ele será o mesmo. Peguemos o exemplo mais perfeito que nós tivemos aqui na Terra, Jesus de Nazaré. Independentemente do lugar onde ele estivesse, ele não deixou de ser o Cristo, ele não deixou de ser Jesus. E ele tinha muito bem traçado a sua missão. E um ponto muito interessante sobre tudo isso, que é o quê? O Cristo nos deu exemplo também de como passar pelas provações. Quantas vezes a gente já comentou aqui, né? Mas é válido relembrar. O Cristo poderia ter tido o grito dos gritos, pedido socorro dos socorros. E ele não fez. Ele serviu de exemplo para nós e nos salvou através do seu exemplo. Então a gente consegue observar que essa comunicação aqui do Victor nos faz refletir muitas coisas sobre o que nós temos escolhido, sobre quando às vezes a gente fala, nossa, mas aquele lá morreu tão jovem, porque era a missão dele, era o que ele precisava naquele momento, né? Era o que, por mais difícil que às vezes seja nós aceitarmos isso, tudo na vida caminha para o melhor, tudo. Deus sabe o que faz. Deus é bondade. Deus é amor. E Ele protege a todos. Então, essa questão aqui muito interessante nos diz sobre essa questão, né? Nessa relação. Aqui também uma outra comunicação, uma comunicação da Ana, que morreu aos 18 anos, parece? Não, aqui não comentou a idade, mas só colocou assim. Outra comunicação, senhorita Anas Gordon. Era muito jovem e notável pela doçura de caráter e eminentes qualidades morais que a distinguiam, tendo falecido em novembro de 1860. Pertencia a uma família de mineiros dos arredores de Saint-Étienne, circunstância que torna interessante sua posição espiritual. Aí colocou aqui algumas questões e tudo mais. E aí, tem um diálogo entre eles, entre a evocação e ela. Aí coloca, vosso pai e vosso marido pediram-me para evocar-vos, e felizes se julgariam se obtivesse uma comunicação. Eu também sou feliz em dá-la, ela disse. Por que tão cedo vos furtastes aos carinhos da família? Porque terminei as provações terrenas. Podeis ver algumas vezes os vossos parentes? Estou sempre ao lado deles. Sois feliz como espírito?
Ela responde: sou muito feliz, amo e espero. Os céus não me infundem temor, e cheia de confiança, aguardo que asas brancas me alcancem até eles. Que entendeis por asas brancas? Torna-me espírito puro, resplandecer como os mensageiros celestes me ofuscam. As asas dos anjos, arcanjos, serafins, que não passam de espíritos puros, são evidentemente apenas um atributo pelos homens, imaginando para dar uma ideia de rapidez com que se transportam, visto como a natureza etérea os dispensa de qualquer amparo para fender os espaços. Contudo, eles podem aparecer aos homens com tal acessório para lhes corresponderem ao pensamento. Assim como os espíritos se revestem da aparência terrestre a fim de se fazerem cognoscíveis, né? Ou seja, reconhecidos. Podem os vossos parentes fazer algo em vosso favor? Ela responde: podem, caros irmãos, não mais me entristecendo com as suas lamentações, pois sabem que não estou perdido de todo para eles. Desejo que a recordação de meu ser lhe seja suave e doce. Passei qual flor sobre a terra, e nada de pesaroso deve subsistir dessa passagem. Então eles perguntam: como pode ser tão poética a vossa linguagem e tão pouco em harmonia com a posição que tivestes na terra? Que aí ela comenta, né, que ela vinha de uma família de mineradores. Ela então responde: é que a minha alma é quem fala. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos, e Deus permite muitas vezes que espíritos delicados encarnem entre os homens mais rústicos para fazer-lhes pressentir as delicadezas ao seu alcance, que compreenderão mais tarde. Sem esta explicação tão lógica, consentânea com a solicitude de Deus para com as criaturas, dificilmente se compreenderia o que à primeira vista parecia uma anomalia. De fato, o que pode haver de mais belo, poético e gracioso que a linguagem dessa jovem educada entre rudes operários? Dá-se o contrário muitas vezes. Espíritos inferiores encarnam entre os mais adiantados homens, porém com o fito oposto. É visando o seu próprio adiantamento que Deus os põe em contato com o meio esclarecido e às vezes também como instrumento de provação desse mundo. Que outra filosofia pode resolver tais problemas? Que interessante, né? Que aí ele comenta o seguinte: no caso dessa Ana, dessa jovem, que ela foi colocada em mineradores, em um ambiente muito rústico, né? E ela veio com esse conhecimento adquirido, que ela adquiriu em outras existências, de ser muito doce, de ter o dom da palavra, de ser muito poética, de ser muito sentimental. E aqui ele explica justamente isso, que Deus permite essas vindas de que, às vezes, espíritos com dificuldades, que ainda estão aprendendo, encarnam em meio com muita elevação para influenciar ele e ele evoluir, ou o contrário, de ambientes muito difíceis, esse espírito evoluído vir para ajudar, então, no progresso, né? Um outro, muito interessante, foi a comunicação de Maurice Gontran, que era um filho único e faleceu aos 18 anos. Sim, esse aqui é dos 18. Faleceu aos 18 anos de uma afecção pulmonar. Ele tinha uma inteligência rara, razão precoce, grande amor ao estudo. Tinha caráter doce, eterno e simpático. Possuía todas as qualidades que fazem prever futuro brilhante. Com grande êxito, terminara muito cedo os primeiros estudos, matriculando-se em seguida na escola politécnica. A sua morte acarretou aos pais uma dessas dores que deixam traços profundos e muitíssimos dolorosos, pois que, tendo sido sempre da natureza delicada, lhe atribuíam o fim prematuro ao trabalho de estudos a que se instigaram. Exprobando-se então, diziam: de que lhe serve agora tudo o que aprendeu? Melhor fora que ficasse ignorante, pois a ciência não lhe era necessária para viver, e assim estaria sem dúvida entre nós. Seria o consolo da nossa velhice. Se conhecesse o Espiritismo, raciocinariam de outra forma. Nele encontrariam, contudo, a verdadeira consolação. O ditado seguinte foi dado pelo rapaz a um dos seus amigos meses após a sua desencarnação: meu caro Maurício, a eterna afeição que
que votáveis a vossos pais, traz-me a convicção de que desejais reconfortar-lhes o ânimo, se estiver ao vosso alcance fazê-lo. O pesar direi mesmo desespero, que vosso passamento lhes trouxe. Altera-lhes visivelmente a saúde, levando-os a desgostarem da vida. Algumas palavras de consolo poderão certamente fazer-lhes renascer-lhes a esperança. Então ele respondeu: meu velho amigo, esperava com impaciência esta ocasião que ora me facultais de comunicar-me. A dor de meus pais aflige-me. Porém, ela se acalmará quando tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. Aproximai-vos deles a fim de os convencer desta verdade, o que certamente conseguireis. Era preciso este acontecimento para insinuar-lhes uma crença que lhes trará a felicidade, impedindo-os de murmurar contra os decretos da providência. Sabeis que meu pai era muito cético a respeito da vida futura. Deus concedeu-lhe este desgosto para arrancá-lo do seu erro. Aqui nos reencontraremos, neste mundo onde não se conhece desgostos da vida, e no qual os precedi. Afirma-lhes categoricamente que a aventura de tornarem a ver-me ser-lhes-á recusada como castigo à falta de confiança na bondade de Deus. Para mim, seria mesmo interdita a comunicação com eles durante o tempo da sua permanência na terra. O desespero é uma rebeldia à vontade do Onipotente, sempre punido com prolongamento da causa que o produziu, até que haja completa submissão. O desespero é o verdadeiro suicídio por minar as forças corpóreas, e quem abrevia os seus dias no intuito de escapar mais cedo aos travos da dor, faz jus às mais cruéis decepções. Deve-se, ao contrário, avigorar o corpo a fim de suportar mais facilmente o peso das provações. Meus queridos e bondosos pais, é a vós que neste momento me dirijo. Desde que deixei o despojo mortal, jamais deixei de estar ao vosso lado. Aí estou muito mais vezes, mesmo que quando na terra. Consolai-vos, pois, porque eu não estou morto, ou antes, estou mais vivo que vós. Apenas o meu corpo morreu, mas o espírito, esse, vive sempre. Ele é ademais livre, feliz, isento de moléstias, de enfermidade e de dores. Em vez de vos afligirdes, recogivai-vos, por saber que estou ao abrigo de cuidados e apreensões, em lugar onde o coração se satura de alegria puríssima, sem a sombra de um desgosto. Meus bons amigos, não deplorei os que morrem precocemente, porque isto é uma graça que Deus lhe concede, poupando-os as tribulações da vida terrena. A minha existência aí não devia prolongar-se por muito tempo dessa vez, visto ter adquirido o necessário para preencher no espaço uma missão mais elevada. Se tivesse mais tempo, não imaginais a perigos e seduções iria me expor-me. Se tivesse mais tempo, não imaginais a que perigos e seduções iria me expor. E podereis acaso julgar da minha fortaleza para não sucumbir nesta luta, que importaria atraso de alguns séculos? Porque, pois, lastimar-me o que é vantajoso? Neste caso, uma dor inconsolável acusaria-me descrença só legitimável pela ideia do nada. Os que assim descreem, esses é que são dignos de lástima, pois para eles não pode haver consolação possível. Os entes caros configuram-lhes irremediavelmente perdidos, porque a tumba lhes leva à última esperança. E aí perguntam para ele: vossa morte foi dolorosa? Ele responde: não, meu amigo, apenas sofri antes de morrer. Os efeitos da moléstia que carregava
Porém, esse sofrimento diminuía à proporção que meu último instante se aproximava. Depois, um dia, adormeci sem pensar na morte, e tive então um sonho delicioso. Sonhei que estava curado, que não sofria mais, e respirava longos haustos, prazerosamente, um ar embalsado e puro. Transportava-me através do espaço uma força desconhecida. Brilhante luz resplandecida em torno, mas sem cansar minha vista. Vi meu avô, não mais esquálido, alquebrado, porém com aspecto juvenil e loução. E ele estendia-me os braços, estreitando-me efetuosamente ao coração. E aí, sobre a questão dos estudos, né? A vossa moléstia não se originou da grande assiduidade no estudo, porque ele estudava continuamente, né? Olha a resposta dele. Ó não, desenganai-vos. Contando estava o tempo que eu deveria passar na terra, e coisa alguma poderia aí me reter-me. Sabia o meu espírito nos momentos de desprendimento e considerava-me feliz com a ideia da próxima libertação. Mas o tempo que aí passei não foi sem proveito, e hoje me felicito de não ter perdido. Os sérios estudos feitos fortificaram-me a alma, aumentando-lhe os conhecimentos, e, se em virtude da minha curta existência não pude dar-lhes aplicação, nem por isso deixarei de o fazer mais tarde e com maior utilidade. Adeus, caro amigo. Eu parto para junto de meus pais, a fim de dispô-los ao recebimento dessa comunicação. Maurício. Bom, quantos ensinamentos nessa comunicação, né? Bom, então ele fala sobre a questão dele ter morrido jovem, com ele, esse espírito aqui em específico. Ele morreu com 18 anos. Ele comenta da questão de que, olha, mas morreu tão jovem, ele estudava tanto e foi um desperdício então ele estudar. Ele falou que não, que de maneira alguma, que ele adquiriu esse conhecimento, esse é dele, ninguém vai poder tirar, e ele então vai poder aplicar agora com mais utilidade, de uma maneira melhor, né? E ele comenta que a questão, olha para você ver a profundidade, uma parte da comunicação dele que mexeu muito comigo, foi a parte de virar e falar assim, tem uma frase, né, guardada a devidas proporções, eu gosto bastante, fez uma analogia e me fez lembrar disso. No Harry Potter, no último livro, tem uma fala onde o Harry conversa com Dumbledore. E para quem não assistiu Harry Potter, Dumbledore ele acaba falecendo, ele desencarna, aí um spoiler. E o Harry meio que encontra com ele num momento assim, no outro lado, digamos assim. E o Dumbledore, nesse momento, coloca uma fala para ele que eu acho muito interessante. Que o Harry pensava, nossa, a gente perdeu o Dumbledore morreu, ele poderia estar aqui com a gente aqui e tal. E aí o Dumbledore, nesse outro lado, fala pro Harry assim, Harry, não tenha pena dos mortos. Tenha pena dos vivos. E, principalmente, daqueles que vivem sem amor. Olha a profundidade disso. É o que essa comunicação nos traz. O que o Maurício deixou muito claro? Gente, não tenham piedade de mim. Entendam, a terra aí é dificuldade, é provações. O lugar onde eu estou é felicidade. Eu estou melhor aqui. Eu estou bem, eu estou feliz. Se eu ficasse mais tempo aí na terra, eu ia ser seduzido pelas tentações. Eu ia pegar atrasos de séculos. Então, estar aqui é melhor para mim. E outra coisa, o fato de eu estar aqui do outro lado, ser melhor para mim, é esse o ponto. E uma coisa que ele colocou que eu achei muito interessante, de pensarmos assim, que essa questão dele ter morrido muito jovem serviu como um despertar para os pais dele, principalmente para o pai, que ele relata que era muito cético e não acreditava na vida após a morte. E ele fala, olha, para as pessoas que são céticas e não acreditam em nada, não tem nem como consolar.
Porque não acredita em nada, então acabou tudo, então vai vir aquela dor, vai vir aquele sentimento que não tem nem como consolar, porque a pessoa não acredita que tem nada. Então ele veio e falou assim, olha, isso serviu de uma forma meio que pra despertar o meu pai, para que ele reflita de que Deus é bondoso e de que há algo sim depois daqui. E o ponto que eu arrepiei, assim, que a hora que eu tava lendo, que foi um ponto muito interessante, que ele vira e fala assim, eu estou mais vivo do que vós, que estão aí na terra. Então olha para você ver, né? Ele deve experimentar coisas muito melhores, ele deve estar muito mais livre do que nós. Livre no seguinte sentido, nós estudamos que o nosso espírito, quando encarna, o nosso corpo, a matéria, nos limita. Tem coisas aqui, faculdades que o espírito é capaz de fazer, que como nós estamos na matéria densa, ele fica impedido. Então essa comunicação nos serve muito para continuarmos estudando, sim, continuarmos aprendendo as coisas, porque ele comenta que foi para ele muito importante, dizendo que não houve nenhuma perda de tempo e que, muito pelo contrário, foi um conhecimento que ele adquiriu e vai poder utilizar com mais utilidade agora. Que nós devemos ter pena é daqueles que ficam aqui, dos que estão aqui na Terra, porque aqui a carga é difícil, as provações são difíceis. E eles acrescentam ainda mais que, principalmente, da gente ter e fazer o possível e ter dó, piedade daqueles que não têm amor, que não têm crença nenhuma. Porque esses sentirão uma dor tão grande que é difícil de ser consolada. Então, quando a gente vira e fala assim, o Consolador prometido, o Espiritismo. Por que disso? Porque o Espiritismo vem nos trazer vários ensinamentos que nos consolam no momento da morte, que nos consolam nos momentos de dificuldade e etc. Então, através dessa ideia, nós conseguimos ver muitos exemplos interessantes, né? E com isso, a gente finaliza os exemplos de espíritos felizes. Então, o que a gente observou? Que o compilado, né? Se a gente fosse assim resumir, a gente viu que cada um deles teve um traço, mas a morte para eles foi um processo que pode ter sofrido no momento para desencarnar, mas quando desencarnou e chegou do outro lado, cessou-se. Foram recebidos por aqueles que os amavam. Foram recebidos por aqueles que eram importantes para eles. Estavam do lado de pessoas que para eles eram muito importantes. Então a gente observa que eles estão em lugares muito bons, aonde a dor não existe, aonde a felicidade é eterna. Então a hora que a gente para pensar nessas coisas, é realmente o paraíso. E o que eles fizeram? Cumpriram as suas missões aqui na Terra. Cumpriram os seus deveres. Buscaram desenvolver valores e virtudes. Nos próximos programas, nós continuando os estudos das obras da obra Céu e Inferno, nós vamos agora entrar na categoria de espíritos medianos. O que os espíritos medianos têm a nos dizer, como que são as transições deles, a morte e o que acontece com eles. Mas isso são cenas de um próximo capítulo. Vejo todos vocês no próximo episódio. E antes de finalizarmos, vamos fazer a oração do Pai Nosso, para que então possamos nos sintonizar, agradecer por esses ensinamentos desses espíritos felizes, para que juntos aqui possamos então colocar em prática isso daqui e viver melhor. Façamos então a oração do Pai Nosso e finalizamos com chave de ouro este programa. Vamos juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Abraço a todos.